Ô Rubem, e assim, dos cinco presidentes militares, como é que você avalia? Dos cinco, qual você acha assim que foi? Teve algum que foi o melhor de todos, ou os cinco foram mesmo, seguiram a mesma linha? Assim, como é que Não, você vê não, essa não tenha questão? dúvida, não tenha dúvida. Olha, eu vejo o governo Médici, Geisel, uma continuação. Cada um fez o que foi necessário fazer. E fora isso, que é o seguinte: o Brasil, em 1973, é a vítima, é a vítima do choque do petróleo. A guerra do Yom Kippur triplica, quadriplica o preço do petróleo de uma hora para outra, e o Brasil, que não tinha petróleo, não tinha hidrocarbonetos, fica de joelhos. Inclusive, a raiz da nossa dívida externa, do crescimento da nossa dívida externa, era a incapacidade da gente de ter combustíveis. Por isso, Geisel se debruçou sobre isso. E hoje a gente vê o Bolsonaro e o Paulo Guedes doando nossas refinarias e doidos para doarem a Petrobras, a Eletrobras, doar tudo aquilo, enquanto a França reestatiza a empresa de energia elétrica, a gente doa a nossa. Por isso que Eu vi essa eu falo matéria. não é contra o Bolsonaro, é o seguinte: qualquer presidente, qualquer líder que faça isso, que sirva de entreguista, negócio, merece pena capital, merece ser enforcado, não fuzilado, porque fuzilado é mérito. Né? Merece ser enforcado. Isso é lesa pátria. Isso é lesa pátria. Não adianta fazer tudo para um lado dos BRICS, como eu falei e expliquei já no meu programa. Os BRICS são democráticos, os BRICS não são ideológicos. Se você quiser participar dos BRICS, ganhar rios de dinheiro e depois dar tudo para os Estados Unidos, é problema seu. Ninguém lá no BRICS está muito preocupado com o amante que você tem, não. E o Brasil continua tendo um amante. Tá? Um cafetão, no caso. O cafetão do Brasil é os Estados Unidos. E Lula e Bolsonaro simplesmente não têm nenhum modelo, por enquanto, para mudar isso aí, porque o grande homem da economia do Lula foi Henrique Meirelles, deputado tucano, deputado federal eleito por Goiás, tucano, vassalo e empregado que ganha R$ 500 mil por mês de aposentadoria de George Soros. E o homem de Bolsonaro, que o Bolsonaro falou, tem que falar com o Paulo Guedes, é ele. É lacaio e empregado do mesmo patrão. Ambos servem ao mesmo Deus, servem ao mesmo dono econômico. Não importa a briga, não importa em Foz do Iguaçu petista atirar em bolsonarista, bolsonarista atirar em petista, porque o foco está muito longe dali. Isso daí é perfumaria. E respondendo a sua pergunta, sim, o melhor de todos foi Geisel pelo conjunto das ações, pela capacidade, mas também a gente não pode deixar o Médici de fora disso daí. Né? O Figueiredo veio enfraquecido, veio já com um processo de joelhos dobrados, ele era uma pessoa bem intencionada, mas não tinha o talento e a capacidade nem a vontade do... O Figueiredo era meio arredio, Figueiredo era daquele tipo, vocês querem isso? Então tá bom, abre. Vocês querem? É o que vocês querem? Toma. E ele falava, vocês vão se arrepender de tudo isso. Tá? É Eu tipo já li daquele algumas cara que. coisas, dá para perceber. E assim, por isso que um dos motivos que me chamou a atenção de trazer você aqui para falar sobre isso, que eu já ouvi falar muito bem do General Geisel, porque assim, eu sou novo, entendeu? Não é da minha época, mas assim, o comandante Farinosa já falou de um livro do General Geisel que fala assim, Geisel, o terror de Washington, né? Os Estados Unidos temiam, né, o General Geisel. Bem, deixa eu te dar uma frase, deixa eu te mostrar quem era o Geisel. É, no governo Juscelino Kubitschek, 58, se não me engano, ele tinha que, inclusive, Kubitschek foi um dos caras que incentivou bem a Petrobras. Ele queria colocar o Geisel, queria botar um presidente na Petrobras e citar o nome do Geisel. O Geisel, naquela época, já era uma pessoa vista como um homem entusiasta do petróleo e da energia. Isso em 1958. Tá? E o Geisel recusou o convite. Recusou o convite com o seguinte argumento:
Ele falou assim: não vai adiantar ser presidente da Petrobras, porque quando você mandar fazer uma refinaria, você vai querer fazer ela aonde dá mais voto. E eu vou fazer ela na melhor localização técnica. Então, eu vou deixar de ser presidente da Petrobras no mesmo dia, porque eu não vou me render a interesses eleitoreiros. Tá? Então, o grande problema é esse. Quero fazer uma nova refinaria, eu vou fazer o estudo e vou ver onde é. É em Quibrobro do Oeste, é Quibrobro do Oeste. Não, mas eu precisava fazer ela, porra, em Guaratinguetá, porque ali é um centro, vai me dar bem, então estou fora. Tá? Então, para isso, ele não aceitou. Em 58, ele já poderia ser presidente da Petrobras, só para ver quem era Gás e o respeito que as pessoas tinham por ele. Até gente que poderia ser assim da oposição. Inclusive, Geisel tem um histórico imenso. Geisel nunca participou desse circo que alguns bolsonaristas participam. Tem bolsonarista aqui assistindo? Não estou nem aí. Tá? Porque é circo. É circo. Porque Geisel, em plena ditadura militar, negociava com a Rússia, que era a União Soviética, estreitou laços com a China e foi o primeiro presidente no mundo a reconhecer a independência de Angola e Moçambique, mesmo sabendo que ambos tinham governos marxistas. O problema deles lá, eles querem isso? Autodeterminação dos povos. Autodeterminação dos povos. É isso que vocês querem? Problema de vocês. O meu papel como brasileiro é reconhecer. E quando o governo Harry Ford, Gerald Ford, estou confundindo com o homem dos automóveis, tá? O Gerald Ford, que era o presidente em exercício dos Estados Unidos, que tinha substituído Nixon, que sofreu impeachment, pediu diretamente a ele que cedesse sargentos brasileiros para participar na guerra de Angola, pelo lado da UNITA, que lá tinha o MPLA, que fez o governo, e tinha o governo e tinha a guerrilha de oposição bancada pelos Estados Unidos e pela África do Sul. E do outro lado tinha a Rússia e Cuba, né? Deram um pau feio na África do Sul, lá nos agentes da CIA, nos mercenários, tomaram um pau. E é o seguinte, o que ele queria? Ele queria sargentos brasileiros, por quê? Porque eram sargentos brasileiros negros, que falavam o português e poderiam comandar grupos grupos de ações terroristas, tudo lá, e foi negado pretoriamente pelo Geisel, que ele não aceitou nunca essa situação. Inclusive, em 77, ele rompe todos os laços de defesa com os Estados Unidos, porque a outra coisa que ele criou foi a Indústria Nacional de Defesa. Tá? Então, é um nacionalista completo. É uma continuação, eles são uma continuação, efetivamente, do legado de Getúlio Vargas. Hoje a gente consegue enxergar isso. A impregnação ideológica durante o período não deixa você enxergar isso. E sem isso, e eu não deixei de ser brizolista e de gostar de Brizola e de admirar Brizola. Eu acho que houve antagonismo na história que levou a choques grupos que poderiam ter produzido muito junto, porque se você vê a essência do Geisel e você vê a essência do Brizola, elas são muito parecidas. Muito parecidas. Os objetivos são muito parecidos. São dramaticamente parecidos. O problema é o entorno, é o grupo que se forma em volta.